The Boiled One Phenomenon, um ARG que é muito bom, eu já até fiz um vídeo desse ARG aqui no canal, mas o criador da obra, o Dr. Nowhere, nos abençoou, ou amaldiçoou, né, depende um pouco, com mais uma obra, o Theory Compendium número 1. Eu fico muito feliz com esse número 1 aqui, porque eu já sei que vai ter mais. Que eu nem sei se dá pra chamar isso aqui de ARG, porque não é tanto sobre o mistério, e mais sobre mostrar criaturas bizarras que ele criou. E ó, já adianto, o bagulho vai ficar cabuloso nesse vídeo, viu? E eu, sinceramente, adorei essa ideia, porque parte do motivo de eu gostar tanto de ARGs ou conteúdos similares é as criaturas. E aqui a gente vai estar vendo 3 delas, então, sem mais enrolação, bora logo falar desses bichos. Bom, nosso vídeo aqui abre com essa criatura que eu acredito ser o Dr. Nowhere em si. Uma porque antes ele usava esse bicho aqui como foto de perfil do canal dele, e esse solzinho que tem aqui embaixo é a foto de perfil atual dele. Então ele começa a dar uma explicação pra gente do que vai rolar, que criaturas ou coisas que vivem no nosso universo, ao redor ou fora dele, vão ser apresentadas aqui. E isso, claro, com as suas histórias de origem, especulações e teorias de como elas foram parar no mesmo mundo que a gente. Tem também esse aviso aqui embaixo que diz para as pessoas que assistirem esse vídeo que elas podem ter um CR, que é uma sigla e traduzindo literalmente, daria algo como fratura da consciência pela realidade, que é uma condição que pode ocorrer quando um tem acesso a informações que estão fora da própria realidade, levando a uma caralhada de sintomas, mas principalmente a morte. Mas assim, esse aviso aqui ele é meio mórbido, porque o vídeo em si tem um tom meio humorístico, apesar de estar falando de criaturas super perigosas, mas ok. Mas como eu tinha dito, aqui a gente vai estar vendo 3 criaturas, um que é um colchão que come carne, outro que é uma criatura sem cabeça que você não pode tocar de jeito nenhum, e a última é um obelisco que oferece conhecimento e em troca ele te mata. Começando pelas Flesh Bats, ou camas de carne, são criaturas parasitas que se assemelham bastante a um colchão, e essa ilustração aqui inclusive parece muito uma arte do Trevor Henderson, que vocês provavelmente já viram alguma arte dele em algum canto também. Os Flesh Bats são praticamente indistinguíveis de um colchão de verdade, a única diferença sendo que se você cortar a fina camada que eles têm, você vai revelar o verdadeiro corpo do parasita, com órgãos e tudo mais. Eles foram descobertos lá para casa de 1960, quando uma companhia de colchões estava se livrando do que eles não tinham vendido, doando por aí, e de início estava tudo bem, só que o problema foi quando começou a esquentar e esses parasitas saíram do seu estado de hibernação. A primeira vítima catalogada dessas criaturas foi uma jovem de 19 anos chamada Alice DeJare. Ela tinha dormido aproximadamente 6 meses no parasita sem ter notado nada de diferente, até ele acordar e devorar ela. Quando o corpo dela começou a feder, a polícia foi investigar o quarto dela, e quando eles abriram o colchão, eles acharam o parasita, ossos da Alice e um corpo parcialmente digerido. Não, pode crer, eu já vi The Boiled One Phenomenon e já fiquei com medo de dormir. Agora mais essa, eu tenho que me preocupar se tem um parasita na porra do meu colchão. Essas criaturas usam o colchão mais ou menos como se fosse um ovo, deixando os humanos e a temperatura do ambiente esquentar eles até eles despertarem. E bom, o resto vocês conseguem imaginar. Ninguém sabe dizer exatamente de onde eles vieram, mas por conta da anatomia deles, que é bem parecida com a de um ser humano, acreditam que eles são uma variação dos Homo sapiens. E outra parte curiosa deles é que eles são criaturas bem velhas, já que em um dos flashbacks que foi dissecado, eles conseguiram encontrar o DNA e o tipo sanguíneo de Napoleão Bonaparte, mané. Mas falar pra vocês, rapaziada, que esses flashbacks aqui são os mais fraquinhos que a gente vai estar vendo nesse vídeo. O próximo é bem pior, o The Headless Microcosm, ou macrocosmo sem cabeça. Headless Microcosm não é uma entidade em si, e sim uma realidade paralela que é bem igual à Terra, e os seres que habitam ela são esses bichos que eu carinhosamente irei chamar de toquinhos. Inicialmente, esses seres parecem já ter nascido sem cabeça, desse jeito esquisitão. Eles conseguem respirar a partir do toco do pescoço que sobrou deles, e o coração que eles têm pulsa de maneira meio aleatória. Essas criaturas tendem a só ficar paradas e não serem muito uma ameaça para ninguém. Porém, esse comportamento muda drasticamente quando algum ser humano entra em contato com elas. E sim, existem seres humanos vivendo nessa realidade paralela. Aproximadamente 2.393 pessoas foram parar nessa realidade após dormirem em circunstâncias estranhas,
Matrix, seja lá o que isso signifique. Ou seja, mais uma coisa pra você ficar paranoico quando você for ir dormir, acordar numa dimensão paralela quase vazia, cheio dessas porra aí. As pessoas que vão parar nesse lugar, elas não lembram quem elas mesmas são, como se lá fosse algum tipo de anti-realidade, talvez um lugar que esteja entre o sonho e estar acordado, não sei. Só que essas pessoas ainda têm consciência, elas tendem a ficar juntas, procurar abrigos em casas abandonadas e até procurar comida quando a temperatura não tá congelante, que é o clima normal desse lugar. Apesar do Headless Microcosm estar completamente desconectado com a realidade normal, rolou um incidente que mudou isso e mudou a visão sobre essas criaturas. Um cara que estava andando por essa realidade sem querer esbarrou em um toquinho e esse automaticamente arrancou a cabeça dele e colocou no próprio pescoço. O nome do coitado que acabou sofrendo esse destino é Mike. Sim, toda vez que o nome dele é citado, esse glitch absurdo acaba rolando, como se o Michael tivesse deixado de existir completamente, se tornado num furo da realidade. Mas não é só isso, esse incidente que rolou com o Michael fez com que uma família, no ano de 2061, relatasse para as autoridades ter encontrado uma figura impossivelmente alta, pálida, parada no quintal da casa deles. E o pior é que esse ser estava usando a cabeça apodrecida do Michael. Após capturarem e conduzirem alguns estudos nesse toquinho, eles concluíram que essa criatura estava tentando entrar para nossa realidade usando a cabeça do Michael, meio que usando ela para se tornar ele. Só que meio que as pessoas que estavam tendo contato com aquela criatura tinham que tomar cuidado, porque ele estava passando uma doença da não existência. A não existência em si é uma doença que qualquer um pode contrair, e quando você pega ela, você vai ficando cada vez mais apto para entrar no Headless Microcosm, deixando de existir completamente na realidade atual. Talvez as pessoas que contraem essa doença e vão parar lá no Headless Microcosm vão aos poucos virando um toquinho, esperando ansiosamente para outro ser humano passarem por perto, encostar neles e eles conseguirem arrancar a sua cabeça e escaparem para sua realidade original. Isso eu não consigo confirmar, mas é a teoria que eu pensei. Só que o que interessa é que o conceito desse bicho é muito interessante, mano. É tipo, você ser enviado pra outra realidade, se transformar em um ser irreconhecível, mas tá sempre querendo voltar pra sua realidade original. Caralho, mano, imagina a agonia que deve ser isso. Porém, a última criatura que a gente vai falar aqui é uma das mais interessantes, principalmente porque parece a porra de um deus de Fear and Hunger, mané. Calma lá que vocês vão entender. Os Obelisk of Enlightenment, até o nome parece alguma coisa de Fear and Hunger. Ou obeliscos da iluminação são criaturas que sempre aparecem em grupos em regiões extremamente remotas do mundo. Eles são criaturas que variam de 3 a 45 metros de altura e os que a gente tem conhecimento estão localizados no deserto, flutuando sobre as águas do Triângulo das Bermudas e até mesmo na Lua. Essas criaturas aqui, elas detêm todo o conhecimento do universo e eles estão constantemente falando esses conhecimentos em voz alta, meio que para vazar o excesso de informação e conseguir estar sempre absorvendo mais. Por conta dos obeliscos serem criaturas praticamente imóveis, eles sempre estão sendo monitorados por algumas associações, mas pessoas normais que passam perto deles falam que estavam sendo atraídas por o som de um anjo cantando. Pode confiar, é um anjo sim, só se for aquelas descrição literais de anjos da Bíblia. Mas foi registrado que as pessoas que escutam esses sussurros dos obeliscos ficaram significativamente mais inteligentes. Os obeliscos também têm esse cordão umbilical enorme que fica flutuando em direção ao céu, que é meio como se fosse o jeito deles se conectarem com o universo. E esses cordões aí são feitos do material orgânico de seres humanos consumidos pelos obeliscos. Quando o ser humano chega perto de um obelisco, duas coisas podem acontecer. Ou a cabeça dele vai explodir por conta da informação que ele está recebendo, ou o ser humano vai entender as informações que o obelisco está enviando e vai se deixar ser consumido por ele. A origem desses obeliscos é incerta, mas acredita-se que eles existem em um vão na realidade. Eles foram convocados por seres gigantes no passado que estavam insatisfeitos com o conhecimento humano atual. Uma parada que suporta essa teoria foram corpos com um crânio extremamente alongado, que talvez ficou desse jeito depois de receber o conhecimento dos obeliscos, foram encontrados enterrados ao
redor dele. O próprio faraó Khufu foi um dos seres humanos que recebeu uma quantidade bem digerida de conhecimento que não matou ele, fazendo com que ele conseguisse montar as pirâmides. E eu acho isso daqui uma ótima explicação de como as pirâmides foram concluídas, tá certo? E com essas informações finais, isso conclui todas as criaturas que tinham que ser faladas aqui nesse vídeo. Tá bom, na real tem mais uma criatura final, mas eu não vou levar isso a sério. Esta é a porra de um shitpost, porque é um deus que faz as pessoas quererem construir e comer cadeiras. Irmão, tem até um print do 4chan das pessoas falando desse deus aí. O Dr. Nowhere não levou esse monstro a sério, eu não vou levar ele a sério, ignorem ele. Mas bom, em resumo, eu amei essa coletânea, irmão, e eu queria muito mostrar ela aqui pra vocês, porque da mesma maneira que eu amei o The Boiled One Phenomenon, esse daqui acaba indo pra mesma ideia. Não é muito uma história, um ARG, por assim dizer. É mais só uma apresentação de criaturas impossíveis e extremamente bizarras. E eu pelo menos tô amando o jeito que o Dr. Nowhere tá fazendo os vídeos dele, criando criaturas cada vez mais criativas. A gente até pode dizer que o Flashbad foi o mais fraco que ele mostrou, mas ainda assim é um conceito interessante e a execução desse vídeo foi fenomenal. Mas bom, rapaziada, por hoje eu vou ficando por aqui e eu já adianto pra vocês, eu vou trazer mais vídeos desses monstros aqui conforme ele for lançando os próximos volumes dessas criaturas. Porque hoje eu vou ficando por aqui, mas não sem antes deixar a mensagem final do vídeo, que é: não se preocupem, rapaziada, os Flashbads não existem de verdade, mas também não custa nada esfaquear o meu colchão antes de dormir, né?